Qual que é o papel do imperialismo no conhecimento nosso, ou na verdade falta do conhecimento da história do Brasil? Quer dizer, em que medida a historiografia ou a interpretação, né? Em que medida a interpretação foi influenciada ou determinada pelo imperialismo, né? Bom, o primeiro dado importante sobre isso é o seguinte. Vou responder de maneira sintética, porque esse é o tema do debate aqui, né? Mas eu vou responder. Justamente um ponto de inflexão na elaboração da história do Brasil é dado pelo modernismo. Né? São pessoas ligadas à Semana de Arte de 22 que vão apresentar um ponto de vista crítico da história do Brasil. Quer dizer, até então, não é que não houvesse ponto de vista crítico, né? Havia ponto de vista até bastante negativo da história do Brasil, por exemplo, as teorias racialistas, né? Ou raciais, melhor dizendo. Pessoas que julgavam o país a partir de uma avaliação pseudocientífica das raças humanas. Então, vários deles tiraram a conclusão de que a miscigenação, a predominância do elemento negro e outros criavam uma raça de tipo inferior no Brasil. Então, havia esse tipo de colocação crítica. Mas essa colocação crítica, ela não se estendia a toda a história nacional. Meio que se criava uma divisão, né? A história por cima, os acontecimentos políticos, eles tinham um significado positivo, mas o desenvolvimento geral do país, não. Em 1922, né, digamos assim, em conexão, né, com a Semana de 22, vão começar a aparecer os primeiros livros que se propõem a fazer a crítica de toda a história, inclusive a história política. Um dos primeiros livros nesse sentido, talvez seja o menos conhecido de todo, embora muitas pessoas conheçam e tudo mais, é de uma das pessoas que aparece agora na imprensa de maneira deformada como cafeicultor conservador que financiou a Semana de 22, Paulo Prado. Né? Ele não era um cafeicultor conservador e nem os cafeicultores em geral financiaram a Semana de 22, isso é uma falsificação. Nós estamos fazendo uma série de programas, nós vamos abordar esse tema. Mas qual que é a importância? Ele escreveu um livro chamado Retrato do Brasil. Esse livro está muito ligado à Semana de 22, às ideias, né? E no livro ele fala o seguinte, é preciso fazer a crítica do Brasil. Ele acha que o Brasil não anda para frente. É uma coisa que nós vamos discutir aqui. Ele acha que o Brasil é um país estagnado, um país que não consegue se desenvolver. É um fracasso como país. Então ele fala que é preciso fazer uma crítica e ele até tira uma conclusão curiosa, que é o seguinte, para mudar o Brasil é preciso uma revolução. Mas a partir daí, né, não por causa dele, ele é a primeira manifestação. O tom, a tônica, digamos assim, da interpretação histórica do Brasil é toda negativa. No sentido de que ela é crítica, mas ela vai se transformando de crítica, porque a crítica é uma coisa que a gente pode entender de maneiras diferentes. Há aquela crítica que permite a superação de uma determinada situação. E há uma crítica que é uma crítica puramente negativa, que não abre caminho para essa superação. Bom, 1922, digamos assim, é um marco da crise que o Brasil vai sofrer, né?
onde a presença do imperialismo vai se ver reforçada no Brasil. Né? Como nós sabemos, o imperialismo ele começa a se desenvolver lentamente no século XIX. Né? Segundo Lenin, a Primeira Guerra Mundial foi um terreno importante para o desenvolvimento do imperialismo. Quer dizer, com a guerra, os monopólios conseguiram tomar o controle dos principais estados capitalistas no mundo, né? Conseguiram estabelecer uma espécie de ditadura. Quer dizer, o imperialismo, que é um fenômeno histórico, portanto tem um desenvolvimento, nesse momento é que ele começa efetivamente a se transformar no fenômeno dominante. Bom, a guerra terminou em 1918. 1922 é quatro anos depois. Aí começa, né, a penetração imperialista no Brasil de uma maneira mais clara. E, logicamente, que isso vai influenciar, e vai influenciar muito, né, tanto a esquerda como a direita que vai falar sobre o Brasil. Uma boa parte desse pessimismo em relação à história do Brasil é a influência imperialista. Eu diria até que uma parte é pura propaganda imperialista. Né? Tem gente que se especializou em fazer a comparação do Brasil com os Estados Unidos e tirar a conclusão de que isso aqui é uma porcaria. Aquilo lá é bom, isso aqui é uma porcaria. Não é uma análise, porque você pode olhar e falar, bom, os Estados Unidos teve esse tipo de desenvolvimento, o que significa? O Brasil não teve. O que significa? Né? Você pode fazer uma análise crítica, mas não é isso. A maior parte da análise, inclusive da esquerda, né, da historiografia de esquerda, vai ser apresentada assim: isso daqui é um fracasso, é uma porcaria. E, logicamente, que nós não podemos, ninguém, né, nenhuma pessoa verdadeiramente séria pode olhar para um determinado país e falar, isso aí é um fracasso. Não dá para falar isso aí. É um país, é uma comunidade, é um desenvolvimento histórico, né? É isso que nós vamos ver aqui também ao tratar da história do Brasil. Então, sim, eu acho que a propaganda imperialista induz pessoas de direita e de esquerda a acharem que o seu próprio país é uma porcaria e que o país imperialista é uma maravilha, principalmente os Estados Unidos, no século XX. Né? Antes do século XX, os intelectuais olhavam para a França e falavam, está aí um modelo a ser seguido. Eles achavam assim, vamos ser como os franceses, vamos dizer assim. É o que eles pensavam. Depois, o pessoal olhava e falava assim, nós não vamos ser nada, nós somos uma porcaria, e bom mesmo é o imperialismo norte-americano, e secundariamente o europeu.